4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles, havia na sala um 5º personagem calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziram do tronco principal, e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião. Uma conjetura, ao menos. Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Nada menos de 2. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Sejam bem-vindos ao canal Estude Literatura com o Professor Rod. Eu sou o Professor Rod e no encontro de hoje nós falaremos um pouquinho sobre as funções da literatura, reforçando algumas delas que nós vimos no encontro anterior, e nós daremos então os elementos fundamentais para começarmos a entender um grande escritor como Machado de Assis. Nesse tempo, aproximadamente 25 anos, em que sou docente e pesquisador, eu tenho notado que muitos alunos dizem que, puxa, professor, não entendo Machado de Assis porque é muito difícil em termos de linguagem. E eu noto também que a questão da linguagem é o que menos interfere no entendimento da obra do Machado de Assis. Na verdade, a grande reclamação é pela falta de alguns mecanismos fundamentais para se entender o Machado de Assis. Na medida em que eles passam a ter esses elementos, os estudantes, os pesquisadores, todos nós passamos a entender isso, nós passamos a gostar do Machado de Assis. E o mesmo vale para outros grandes escritores. Ou seja, quando nós temos alguns mecanismos fundamentais para o entendimento, já é um belo de um começo para que possamos, então,
adentrar a obra desses escritores e começarmos a entender, a ter prazer estético, então, por intermédio dessas obras. Muito bem, como a primeira função da literatura que nós mencionamos aqui é o prazer estético, tratando da questão do Machado de Assis, como obter esse prazer estético? O prazer estético do Machado está muito ligado à questão do lúdico, do ludismo, como ele vai brincando com o leitor. O leitor, para o Machado, não é um elemento passivo, um elemento que não vai interferir no texto. Muito pelo contrário, é um elemento fundamental para o entendimento do texto e para a construção dos sentidos. Machado de Assis, ele segue uma linha que o Almeida Garrett, lá em Portugal, no Romantismo, já tinha começado, mas é o Machado que dá brilho a isso, que é a inserção do leitor dentro da obra. Muitas vezes de maneira direta, apelando para a atenção do leitor, chamando o leitor, então, para entender determinados elementos do texto, ou de maneira indireta, como acontece nesse conto, aqui o conto O Espelho, uma teoria da alma humana, que faz parte do livro Papéis Avulsos, um livro de contos, lançado no ano seguinte à publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra do próprio Machado, que dá início ao realismo no Brasil. Então, nós já perceberemos que essa obra, o Papéis Avulsos, seria, então, nós percebemos que o Papéis Avulsos seria, então, uma espécie de continuidade dessa proposta machadiana da maturidade. Os autores, os críticos, normalmente costumam dividir a obra do Machado de Assis em obra romântica e obra realista. O Machado preferia chamar isso de obras da juventude, que eram as obras ditas românticas, Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, a Ressurreição, enfim. E depois, as obras da maturidade, que se iniciam com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se um ano depois o Machado publica o Papéis Avulsos, em que há esse conto, O Espelho, então nós veremos que o Machado já está trabalhando com questões um tanto quanto interessantes. É um momento que o Machado coloca mais elementos filosóficos dentro da sua obra. Schopenhauer aparece de maneira muito visível na obra do Machado de Assis. São elementos fundamentais para nós começarmos a entender. Ou seja, ele vai nos divertindo, ele vai nos colocando dentro do jogo na medida em que ele cria o mistério. Ali nós vemos a atmosfera de penumbra, é o finalzinho do dia, o comecinho da noite. Os cavaleiros se encontram, uma espécie de irmandade, para discutir, então, teorias filosóficas. E um desses elementos, Jacobina, não quer discutir. E por que ele não quer discutir? Aí que é o dado interessante que cria um mistério, que está totalmente atrelado à ideia que ele vai dizer que o ser humano não tem uma alma, mas tem pelo menos duas. Olha que interessante. Ele vai dizer que tem pelo menos duas almas, não é? E daí ele começa a falar, então, da sua própria história. Ou seja, o Jacobina, ele fora um alferes, ele tinha, então, ali uma patente militar, e quando ele ganha essa patente, todos passam a reverenciá-lo. Alferes aqui, alferes de lá, enfim, ele se acostuma com a ideia. Ele é um indivíduo humilde, passa, então, a perder essa humildade na medida em que se sente muito importante por vestir um dólma militar e ter uma patente. Em determinado momento, uma tia precisa ir socorrer, né? Precisa socorrer a sua filha, que estaria ali nos estertores, e o Jacobina, ele fica ali na zona rural, né? Na fazenda da tia, na chácara da tia, enfim, no sítio, e em determinado momento ele nota também que os demais empregados ali da casa, eles desaparecem, eles vão embora, de forma que o Jacobina fica sozinho. Sozinho. Ele vai se olhar ao espelho e não vai se enxergar. Esse que é o dado interessante. Ele se olha ao espelho e não se vê. Por que ele se olha e não se vê? Porque ali ele está sem o dólma militar. Ou seja, ele está diante da sua essência e não da sua aparência, que é o grande tema da obra do Machado de Assis. O grande tema da obra machadiana é a luta entre essência e aparência. O Machado quer mostrar, então, como o ser humano tem a tendência de esconder a sua essência e deixar, então, a sua aparência
falar mais alto. É por isso que o Jacobina vai dizer: tem uma alma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Se nós pegarmos essa ideia e entrarmos no jogo, no lúdico do Machado de Assis, entenderemos também Memórias Póstumas de Brás Cubas, entenderemos o Dom Casmurro, entenderemos Esaú Jacó, entenderemos Quincas Borba, entenderemos Memorial de Aires, entenderemos a obra do Machado de Assis, inclusive a obra da juventude. Porque lá estaria o germe, então, daquilo que o Machado de Assis vai tratar nas obras posteriores da maturidade. Ou seja, e de tabela, entendendo essa questão filosófica muito importante, que já era tratada, portanto, pelos gregos, a questão da essência e da aparência, ao criticar, o Machado de Assis criticar a sociedade do seu tempo como sendo hipócrita, não demonstrando a sua essência, mas deixando apenas a aparência. Então nós perceberemos que, além de uma crítica social, o Machado vai fazer ali, nós temos uma história de mistério, e além do mais, nós temos então a ligação do Machado de Assis com questões filosóficas, o que nos permite também entender outros autores, que também, de uma certa forma, trabalharam com isso. Dante Alighieri, Boccaccio, Shakespeare, não é? John Milton, grandes escritores da literatura mundial trabalharam com isso, não é? E perto do Machado ali, ninguém menos do que Flaubert, essa de Queiroz, o próprio Fernando Pessoa logo à frente. Então nós perceberemos grandes escritores trabalhando com essa questão da essência e da aparência. Então quando Jacobina se olha ao espelho e não se vê, é porque a aparência tomou o lugar da essência. É como o Jacobina vai dizer: o alferes matou o homem. Ou seja, o que ele era na essência morreu. Ele se transformou apenas no alferes. Ele colocava o dolman, colocava a roupa militar, se olhava ao espelho e se enxergava. Então era o momento que ele passou a refletir sobre as questões de essência e da aparência. Isso vai estar presente, como eu disse, em vários contos do Machado de Assis, nos grandes romances machadianos. E aí nós temos a ideia do conto também. Ou seja, o conto ele é curto, não é? Então Machado de Assis foi um grande contista, dos maiores contistas, então, mundiais. E a tendência do conto é justamente a redução de elementos, a síntese dos elementos. Isso porque, como eu tenho poucas personagens, eu tenho poucas tramas, e aquilo vai se reduzindo e criando aquilo que o Edgar Allan Poe, no Teoria da Composição, vai dizer, que, na verdade, o conto ele tem que criar o efeito de sentido. O efeito só pode ser criado na medida em que o leitor ele não consegue desprender-se do cerne do conto, ou seja, ele não consegue se desprender do elemento fundamental do conto. Então, por isso que não há espaço para muitas divagações dentro do conto, como há no romance, na novela, por exemplo. Muito bem. Então, hoje nós conseguimos falar um pouquinho mais sobre a função lúdica e como que ela é fundamental para entender grandes autores, como, por exemplo, Machado de Assis. Na medida em que a gente nota a essência e a aparência, outras questões vão sendo colocadas, outras questões vão sendo trazidas, então, ali do Machado, como a inclusão do leitor, a sátira menipéia, a ironia machadiana, para descortinar, então, a aparência e mostrar a essência do ser, e outros elementos fundamentais que nós discutiremos em outros encontros por aqui. Então tá aí, dê seu comentário, dê seu like, deixe também aí o sininho ativado para que você receba mais vídeos, então, do Estude Literatura com o Professor Rod. Eu queria deixar um forte abraço para todos e aguardem lá que daqui a pouco teremos um novo encontro para tratarmos um pouco mais das funções, dos gêneros literários e também de grandes autores, assim como Machado de Assis. Abraço a todos, até mais.